Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou falar algo muito forte a respeito de profecia e como ter coragem de entregar uma profecia, como ter certeza de que Deus está tentando te usar para falar com alguém. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês, meus irmãos, se inscrevam nesse canal. Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo, já ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Bom, gente, no vídeo de hoje eu venho contar uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás a respeito de profecia, né? Uma coisa muito importante que vocês têm que entender é que todos os profetas que são usados por Deus, né, todos eles que eu conversei, que eu questionei, que eu perguntei, eles são todos unânimes em dizer que eles sentem medo na hora de profetizar, que eles ficam inseguros, né, que muitas vezes eles, pelo menos em algum momento da vida deles, né, eles se sentem sim inseguros com aquilo que vão fazer, e isso não é ruim, isso se chama responsabilidade. Eu acredito que é melhor você ser uma pessoa que prova a profecia que sai da sua boca antes de entregá-la, do que uma pessoa que sai entregando profecia sem o menor medo de estar entregando algo que não é de Deus, algo que é da sua cabeça, ou até mesmo de um espírito enganador, né, de enganação, que está tentando confundir a sua vida. Então, o medo, a insegurança, ela é sua aliada, né, na responsabilidade de entregar uma profecia. Só quem já foi vítima de uma falsa profecia sabe o quanto é triste você sofrer uma falsa profecia, né? Muitas pessoas estão mortas, saíram da igreja, mortas espiritualmente, por conta de uma falsa profecia. Então, esse medo, essa insegurança, essa cautela na hora de entregar uma profecia é algo bom. Você deve continuar, permanecer com isso, né? Contanto que isso não te trave. Mas você tem algumas formas de confirmar essa profecia antes de entregar. Pelo menos no começo, onde você acaba de receber o dom, então você não tem muito manejo, né, muita experiência no dom de profecia, então é importante que você tenha essas táticas de provar o Espírito que está te usando para que você não cometa nenhum erro. Bom, certa vez eu ouvi um pastor muito renomado falando a respeito disso, e ele falou exatamente isso, que você, no momento em que Deus começa a te usar em profecia, você tem que sim começar a provar daquela profecia, né? A testar aquela palavra antes de entregar aquela palavra. Isso é importante, é válido, né? Deus, ele age na simplicidade. Muitas vezes você pensa que quando Deus for te usar em profecia, vai cair um raio do céu, né? Que Deus vai gritar no seu ouvido com voz de relâmpago, né? Aquilo que você precisa dizer, e na maioria das vezes isso não acontece, né? Isso pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes, né, via de regra, Deus, ele age na simplicidade. Deus, ele fala no seu espírito através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala com o seu espírito, e a Bíblia diz que o Espírito testifica quando é de Deus. Então, você precisa ter essa cautela sim, isso é muito importante, e você fazer testes, né? Você ir devagar no momento de entregar uma profecia, no começo, né, da sua vida de profeta, quando Deus começa a te usar, né? Isso é muito importante. E eu fiz isso certa vez, quando eu estava num carro, num Uber, eu peguei um carro de aplicativo e estava lá no banco do carona, calada, né? Porque eu não gosto muito de conversar, principalmente quando eu não conheço a pessoa, eu tenho um pouco de medo de conversar. E eu estava lá calada, focada lá no meu caminho, mas o Espírito Santo começou a testificar dentro de mim. Eu comecei a ter uma convicção, né? Eu comecei a ter um sentimento muito forte de que eu deveria falar para aquele motorista de que Deus estava com saudades dele, né? Que o Espírito Santo estava com saudades dele. E quando eu senti isso, eu relutei durante um bom percurso do caminho lá que eu tive que andar com aquele motorista, mas conforme eu ia chegando próximo, né, do meu destino, onde eu ia descer, o Espírito Santo falava mais forte, né, e a convicção começou
a ficar mais forte a ponto do meu coração começar a entrar em taquicardia, né? As mãos trêmulas, comecei a ficar apavorada, nervosa, e eu comecei a sentir o Espírito Santo dizendo para mim: é sério que você vai descer desse carro e não vai dizer para ele o que eu estou te mandando dizer? E aí eu tomei coragem nesse momento que eu senti isso, e eu fiz uma pergunta, né? Você deve testar, sim, a sua profecia, né? Quando você não tem aquela certeza de que é Deus que está falando, você tem sim, não é pecado você ir devagar no momento de falar algo da parte de Deus. Então eu comecei a olhar no carro e vi que não tinha nenhum símbolo religioso, né? Nenhum adesivo, nada que indicasse que ele era cristão, né? Nem que ele era de outra religião. Então eu tive que perguntar para ele. Eu perguntei para ele, eu falei: senhor, deixa eu te fazer uma pergunta, você é crente? Aí quando eu perguntei para ele se ele era crente, ele me respondeu da seguinte forma: eu já fui crente, mas hoje eu não vou mais na igreja, mas eu já fui crente. Quando ele me respondeu isso, estava confirmado que aquilo que eu estava sentindo era de Deus, né? E alguém pode dizer assim: ah, mas aí perdeu toda a graça, né? A graça da profecia é justamente você falar e a pessoa se assustar com aquilo que você falou, né? Porque você não sabia da vida dela e você está falando algo que só ela sabia. Mas não, gente, não perdeu a graça não, porque naquele momento eu falei para ele assim: moço, eu perguntei isso porque desde a hora que eu entrei no carro, o Espírito Santo está me impulsionando a dizer para você que ele está com saudade de você. Deus está com saudade de você. E imediatamente aquele moço, ele virou pro lado e falou assim para mim: você não ia falar, né? Aí eu olhei para ele e falei: não ia falar não, eu estava relutando, eu estava segurando. Aí ele falou assim para mim: você estava relutando porque você não crê que Deus te usa. E aí ele começou a ser usado para falar comigo, né? Naquele momento ele falou para mim assim: Deus te usa, moça. Quando Deus falar para você falar algo, fale. Porque desde a hora que você entrou no carro, a minha mente ficou cativa no assunto Deus. Eu comecei a pensar em Deus há muito tempo, eu não paro para pensar nele. E desde o momento que você entrou no carro, e vale lembrar que eu estava de calça comprida, jaleco de enfermagem, porque eu estava voltando do meu serviço. Então eu não estava vestida de crente para que ele pudesse pensar em Deus por causa da minha aparência. E ele falou assim para mim: desde o momento em que você entrou no carro, a atmosfera mudou dentro do carro. Eu não conseguia parar de pensar nas coisas que eu vivi na igreja. As lembranças começaram a voltar dos momentos em que eu vivi com Deus. Desde que você entrou no carro, moça, eu tô aqui calado pensando nessas coisas. Eu não estava entendendo por que eu estava pensando nessas coisas. Há muito tempo que eu não pensava nisso, mas agora eu entendi por quê. Porque realmente Deus já estava aqui dentro desse carro e estava falando para você falar comigo. Então, creia naquilo que Deus mandar você falar, porque é de Deus. Então, chegou no ponto, nesse momento chegou no lugar onde eu ia descer, eu falei: amém, volta para Jesus, que Jesus está com saudade de você. E desci do carro, as lágrimas já rolando, e foi uma confirmação de Deus, né, a respeito do dom de profecia, a respeito que Deus, ele quer sim usar a nossa carne para falar com outra pessoa. Isso existe, apesar de ter muitas igrejas que ainda não crê, né, que não crê mais em profecia. Deus ainda quer revelar o profundo escondido, só que você tem que sim ter muita responsabilidade ao entregar uma profecia e faça prova com Deus, né? Teste a sua profecia, vá pelas beiradas, não vai chegando falando de uma vez não, porque você pode sim estar sendo vítima da sua própria mente ou até mesmo de espíritos enganadores. Amém? Que esse vídeo possa ter edificado a sua fé, que você fique firme em nome de Jesus, e não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, no Instagram Kelly Salles Oficial e na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Deus abençoe. Tchau, tchau.